É interessante que quando a gente pega algo e eu vou escrever, eu vou dar a minha versão. Se eu colocar, por exemplo, o Serginho para escrever, ele vai dar a versão dele. E normalmente as nossas versões, elas estão mais voltadas para aquilo que a gente tem mais habilidade. Então, por exemplo, eu sou da área do direito, eu mexo com a comunicação. Então, sempre eu vou dar muito valor para esses pontos relacionados a isso. Porque é natural isso do ser humano. Então, uma palavra só confirma a outra. Uma só vai o quê? Acrescentar na outra, ao invés do quê? De negar. Dá para entender? Por quê? Porque a visão que eu tenho dentro da minha realidade a respeito daquilo. E aí, então, por isso que eu coloquei várias versões a respeito do mesmo assunto. Quem nunca ouviu a história daquela mulher que foi pega em adultério? E aí, os homens pegaram, levaram ela, e eu estou abrindo aqui, levaram-a até Jesus para quê? Para ela ser o quê? Apedrejada. E quantas vezes nós já lemos, né, essa palavra? Quantas vezes nós já fizemos comentários, nós sabemos contar, já foi interpretada. E aí fala, Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo reuniu em volta dele. E Jesus estava sentado, ensinava, ou seja, ensinando. Então os escribas dos fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, né? E fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi o quê? Surpreendida em flagrante adultério. Detalhe, naquela época era considerado adultério quando você via a pessoa consumando o ato sexual ali. Então eles pegaram eles no ato, no pulo do gato ali. E aí disse, na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, o que inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Né? E incluindo-se novamente, continuou a escrever no chão, mas eles, ouvindo a resposta, foram o quê? Saindo um por um, imagina a cena, retirando, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ele, mulher, onde estão eles, os seus acusadores? Ninguém condenou você? E ela respondeu, não, ninguém. Então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peque mais. É interessante que a gente já ouviu quantas vezes falando sobre isso. E há perspectivas. Hoje eu falei, uma visão diferente daquilo. Jesus, ele é onisciente? Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente? Sim, ele sabe o que você pensa. Antes da sua palavra vir à boca, ele já sabe o que você está querendo, ele conhece a sua motivação. Ele já sabia que aquilo ia acontecer? Você já sabia. Ele já tinha consciência que aquela situação aconteceria. Mas é interessante que aqui fala que ele estava ali ensinando. E do mesmo jeito que ele estava ensinando, ele continuaria ensinando com aquela situação. Tem coisas que o Senhor, ele está sabendo o que vai acontecer. E ele fala, nossa, eles vão errar, eles vão falhar, mas eu vou ensiná-los assim. Eu vou aproveitar aquele erro para ensinar. E foi isso que aconteceu. Detalhe, na lei tinha que ser apedrejado não só a mulher, mas o homem também. Os dois. Mas eles levaram o quê? A mulher. E nós sabemos, né, que naquela época as mulheres não eram nem contadas. Não tinha valor, né? Não tinha valor, não tinha importância. E algo interessante é que eu fico pensando aquela mulher ajoelhada ali e todo mundo falando. De repente, Jesus fala assim, quem de vocês não errou o alvo? Quem de vocês não falhou? Qual é a perspectiva? É tão interessante porque o Senhor, ele ensina no erro do outro também. O erro era daquela mulher, ok? Porém, ele sabia a vida de cada um, como ele sabe a sua vida, como ele sabe a minha vida. E quando a gente olha um erro de alguém, como é que a gente reage? Atacando, jogando pedra, dizendo que aquilo... Ou
olhando para a gente, falando, Deus, essa mulher errou. Me perdoa, porque eu também sou falho. Me perdoa, porque não é só ela que tem que ficar ajoelhado, não. Tanguy, fica focado aí que eu vou ajoelhar. O que o Senhor esperava dele? Esperava, sabe o quê? A mulher está ajoelhada. Sabe o que ele esperava? Que os outros, simplesmente, quando ele falasse, cada um ajoelhasse ali ó, no seu cantinho. Sem expor, sem nada. Consertasse sua vida ali com Deus. É tão interessante que a insensibilidade faz com que cada um vá saindo. E eu quero dizer para você, aquela mulher nem tinha visto que o povo tinha saído, ela estava lá de cabeça baixa. Ela não tinha nem visto, já estava lá. Você acha que a mulher olhava nos olhos do homem? Não olhava. Então eu fico visualizando aquilo que o senhor falando aqui, você viu, cadê os... Aí ela, tem mais acusador. Que não é. Mas eu imagino, né, como o Senhor ensina. Quando o Senhor deu essa oportunidade para aqueles outros que falharam, eles perderam a oportunidade. Entende? O que, na verdade, o Senhor ele permitiu que aqueles homens chegassem com aquela mulher, porque Deus é Deus. Ele poderia nem ter permitido que aqueles homens chegassem com aquela mulher, entende? Mas ele permitiu. Por quê? Porque, na verdade, ele não queria ensinar só para aquela mulher, ele queria ensinar para aqueles homens que o errar o alvo é muito mais sério. E a oportunidade para que os outros o quê? Ajoelhassem e se prostrassem e falassem, Deus, conserta a minha vida. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.